Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Veiga, sou biomédico, mestre e agora doutorando em biofísica pela UFRJ, mais especificamente trabalhando com bioinformática estrutural. E basicamente por conta disso eu estou começando esse projeto aqui no YouTube, não no intuito de virar um YouTuber ou começar a vender curso no futuro, virar um divulgador científico, nada nesse sentido, mas no sentido de começar uma ideia, né, um espaço para reflexão sobre bioinformática estrutural, especificamente em português, que acho que a gente tem uma carência muito grande de material no nosso idioma, e voltado para pesquisadores e estudantes da área, e também podendo ficar de acervo, né, para quem está começando, enfim, quem tem curiosidade no tema. E no segundo vídeo eu vou conseguir expandir um pouco melhor as minhas referências, o que, que eu quero abordar aqui nesse canal. Senão vai ficar um vídeo muito grande, né? Nem eu vou aguentar ficar 40 minutos vendo eu falar sobre isso. Então, decidi dividir isso em duas partes para postar agora nessa primeira semana e depois semanalmente, idealmente terça-feira, 5 horas, trazendo aqui algum conteúdo voltado para nesse sentido. Mas a ideia desse vídeo aqui seria fazer esse recorte mais atual do que eu estou vivendo agora, que seria mais ou menos chegando perto da metade do doutorado, que é o momento que a gente tem que fazer a qualificação. Então, é um momento que você tem que pegar a sua pesquisa, estruturar mais ou menos o que você foi conseguindo fazer nesse primeiro ano, basicamente, e defender isso para uma banca especializada e ver, né, se o seu projeto está indo no caminho certo, quais alternativas ou considerações você não fez ainda, e expandindo essa ideia. Então, no meio disso tudo, começou a vir a ideia desse canal. E eu precisava começar de algum lugar. Então, acho que no meio disso tudo que a gente está vivendo hoje no Brasil, né? Acredito que todo mundo que pisou numa universidade pública nos últimos 10 anos tem mais ou menos uma ideia do que é fazer ciência hoje. Não é um momento fácil da nossa história. Então, acho que não tem ninguém ludibriado com o que é fazer pesquisa hoje. Não preciso ficar me aprofundando tanto com a ideia do que é ser um pesquisador, principalmente no Brasil, nos dias atuais. Então, queria pegar mais ou menos também esse gancho que a gente está tendo agora, da atenção com esse estudo da professora Tatiana Sampaio, pesquisadora do FRJ também, que passou 25 anos desenvolvendo o tratamento para tetraplegia, e agora, né, tem ganhado bastante destaque, e isso aí vai dando umas pequenas pontadas de esperança, né, da gente conseguir desenvolver uma ciência pioneira de qualidade no Brasil. Mas a gente sabe que tem muitos percalços no mundo real e a gente tenta encontrar um balanço, né, para a gente não desistir do nosso sonho, mas também conseguir chegar nesse nível de realização profissional com os recursos que a gente tem hoje. Então é mais ou menos nesse meio termo que eu me encontrei dentro da bioinformática, que eu queria expandir aqui com vocês, e trazer também essa ideia de bioinformática para além de ser vídeos de tutoriais e usos de ferramenta, né? Mas para a gente conseguir começar a pensar a bioinformática como o que ela é, uma ferramenta para responder perguntas científicas, então a gente trazer mais o lado da ciência e um pouco menos essa questão de ser uma pessoa que conhece muito a ferramenta e vai ficar produzindo sobre ela infinitamente. Então, precisando começar de algum lugar, decidi começar com a minha história, então, sem me prolongar muito, né? Eu gostaria, antes de falar sobre mim, falar sobre o que seria a bioinformática no geral, né? Aqui não é um vídeo para fazer uma super expansão sobre isso, mas acho que é bom ter esse nivelamento. Então, bioinformática estrutural, eu gosto de seguir a partir da definição de bioinformática no geral, que a gente tem nesse livro do Hugo Verli, em que a gente tem a bioinformática sendo definido como o emprego de ferramentas computacionais no estudo de problemas biológicos, abrangendo também as aplicações relativas à saúde humana, como o planejamento de novos fármacos. Porque eles permitem a gente fazer uma estruturação melhor do que é bioinformática, porque acaba sendo uma área muito ampla que o pessoal acaba resumindo com uma coisa só, né? Trabalhar com computador, mas acho que tem sutilezas e formas de pensar a ciência muito diferentes. E acho que a partir dessa definição a gente consegue enxergar melhor isso. Tem esse esquema aqui que eu utilizo muito, que a gente tem a bioinformática tradicional ou clássica, que vai tratar questões biológicas a partir de sequências, seja de nucleotídeos ou de aminoácidos. A gente tem toda aquela questão de multiômica, genômica, proteômica, transcriptômica, enfim. E aí a gente tem o grande processo de novelamento, que a gente tem os aminoácidos, né, formando a cadeia polipeptídica, gerando uma proteína, e a partir do momento que ela é inserida no espaço tridimensional, ela tem diferentes fatores e forças que vão estar influenciando no processo de novelamento até que ela adquire uma conformação tridimensional. E a partir do momento que ela tem essa forma tridimensional, a gente começa a tratar um outro aspecto dela, que é esse ponto de vista 3D, né? De entender as questões biológicas a partir
do local dessa proteína no espaço, né? Não num vácuo isolada de tudo, mas sim interagindo com tudo que está ao seu redor e, enfim, desencadeando respostas biológicas que, no fim, representam tudo que a gente conhece como vida hoje. E aí, no meio disso, né, a gente não tem só o preto no branco, então, dentre esses dois lados que acabam sendo separados pelo nivelamento, a gente também tem a influência e a presença, né, de outras formas de explorar dados biológicos, e aí a gente entra com biologia de sistemas, bancos de dados, aprendizado de máquinas e outras áreas também que conseguem entrar no meio disso, mas aí, de novo, o foco aqui seria em bioinformática estrutural. Se você não conhece, eu convido você a assistir o vídeo que eu falo melhor sobre isso no canal da Naila, que ela me convidou. Inclusive, fica o convite para ver um pouco melhor sobre o canal da Laila, que ela expande muito em diversos assuntos sobre a bioinformática tradicional ou clássica. Então, acho que é um excelente ponto de partida para quem tem interesse nessa área. E também para a bioinformática estrutural, não posso deixar de mencionar o canal da professora Raquel Minardi, da UFMG, o Online Bioinfo, que tem também um grande acervo para quem está começando na área de bioinformática estrutural, mas acho que tem uma proposta diferente do que eu quero trazer aqui, mas também acho um canal super interessante de se acompanhar. E aí, fechando esse breve parêntese e voltando para o intuito principal do vídeo, que é esse breve resumo da minha trajetória acadêmica, tudo começou em 2018, quando eu entrei no curso de biomedicina da FRJ, entrei no meio do ano, e lá, logo no primeiro período, a gente já tem uma disciplina que a gente faz um estágio obrigatório, né? Dentro de uma disciplina, enfim, com outros conteúdos, prova e tal. Mas a gente tem esse período dentro da aula que a gente acompanha uma rotina de laboratório. Um grupo assim, de 6 pessoas, uma coisa bem Ana Maria Braga, só para ver como é que é uma rotina trabalhando com animais, com células, com processamento de amostras, enfim. E aí, eu tinha uma ideia muito clara que eu queria trabalhar, né, dessa área biológica com pesquisa, principalmente uma ideia muito forte de trabalhar ou com Alzheimer ou com câncer. E logo de cara eu já fui sorteado para, dentro do meu grupo, né, para fazer essa disciplina dentro de um laboratório de câncer. E no meio de toda essa rotina eu achei decepcionante. Vi que era só isso, fiquei tipo, putz, mas acabou que, em vez de eu desistir logo de cara, eu pensei em dar uma segunda chance, né? Ver se com Alzheimer ia ser diferente. Depois dessa disciplina, eu já me enfiei em outro laboratório, comecei a trabalhar especificamente com Alzheimer. E aí foi basicamente a mesma coisa, as mesmas técnicas, camundongo, cultura de célula, solução, mesma rotina. Só que para mim foi extremamente mágico, a coisa fez sentido, ganhou um propósito realmente uma coisa que sempre me despertou muito interesse. Então, foi um bom ponto de partida, digamos assim, para eu começar dentro da pesquisa e começar a entender a ideia de confrontar hipóteses, enfim. Mas acho que nesse primeiro momento da graduação, como eu já fui muito de cara em um negócio que eu queria muito, acabou que nesse sentido eu acabei entrando numa zona de conforto em que eu, chegando na metade do curso, eu comecei a me sentir um pouco estagnado. E aí foi nisso que eu decidi ter uma ambição assim de tentar mudar um pouco, alguma coisa diferente na metade do curso. E foi aí que eu mudei para bioimpressão, que achei um negócio super futurista, inovador, enfim. Basicamente a ideia é você pegar uma impressora 3D e ir imprimindo camada a camada um tecido, né? Um hidrogel que depois vai amadurecer em um tecido. E achei super inovador, interessante, enfim, tava doido para começar com isso, mas fui começar logo em março de 2020. E aí veio a pandemia, né? Parou tudo. Estava naquele momento de montar as comissões dentro das universidades federais, estava naquelas incertezas em relação ao novo normal, os protocolos de distanciamento social, revezamento, enfim. Então tudo isso exigiu uma pequena pausa. Até me envolvi em algumas dessas comissões enquanto estudante, mas pensando nessa parte, né, de pesquisa em si, eu fui entendendo melhor essa questão de literatura, né, tive tempo fora das disciplinas para me aprofundar mais nos artigos científicos, em buscar as lacunas atuais da literatura, enfim, consegui fazer esse outro lado da ciência fora da parte experimental em si, e aos poucos, conforme as coisas foram evoluindo, né, dentro da evolução da pandemia e do nosso entendimento de segurança, eu fui começando a retornar dentro dos protocolos de segurança aí ao laboratório, né, com distanciamento, máscara e tudo mais. E com isso fui começando o meu projeto que era em bioimpressão de tecido vascularizado, e que eu acho super interessante, só que não é a mesma coisa para mim. Acho que as coisas perderam um pouco de propósito depois que eu parei de trabalhar com Alzheimer, e aí isso foi ficando na minha cabeça, e martelando, mesmo que eu gostasse muito.
de bioimpressão, e aí eu fui tentando encontrar uma alternativa. E aí, né, aquela coisa que eu comecei falando no início do vídeo, que a gente tem que equilibrar um pouco os nossos sonhos com a realidade. E a realidade era que a gente tinha 2 ou 3 grupos na época, né, que trabalhavam com bioimpressão no Brasil, e nenhum deles trabalhava com tecido nervoso, né? Ninguém trabalhava com Alzheimer. Então, começar uma linha de pesquisa nisso é muito caro, né? Tem protocolos específicos, a gente tem que fazer processos de diferenciação que são muito específicos, né? Tem um mês praticamente. Você fica todo dia inserindo fatores de crescimento específicos para induzir uma via de diferenciação. Então, é um negócio que além de tomar muito tempo, também precisa de muitos recursos financeiros, que para um mestrado é muito inviável. Então, eu coloquei na minha cabeça, né, ainda na pandemia, que ia fazer um mestrado fora. E testei para alguns grupos, né? Vou falar aqui dos 2 principais, que foi minha aplicação para o Erasmus. Não sei se alguém conhece, né? Mas vou soltar aqui para caso seja útil para alguém. Eles têm diversos programas de doutorado, e dentre eles o programa de neuro. Só que esse grupo de neuro, né, não tinha nenhum grupo vinculado à universidade que trabalhava com bioimpressão também. Na Europa ainda não tinha nenhum grupo em relação a isso. Aí acabou que eu nem fui selecionado para as etapas seguintes, mas acabou que para um outro país, que era basicamente o único grupo que trabalhava com bioimpressão voltado para gerar tecidos, né, modelos da doença de Alzheimer. Eu fui selecionado e aprovado, mas por infortúnios do destino, né, a gente tem algumas coisas que começam dando certo e depois tem alguns tropeços no meio do caminho. Nesse caso foi parecido, eu fui aprovado, só que dentro desse país a gente tem uma regra que a partir do momento que você é aprovado, o professor ele tem que garantir o sustento financeiro, né, a partir de grants e outras aplicações de verba para garantir o seu sustento. E como eu era um aluno internacional, e nesse país em específico tem muitas restrições em relação a bolsas, né, principalmente para mestrado, acho que no mundo inteiro é bem complicado uma bolsa assim para aluno internacional. Então acabou que, enfim, né, o professor não conseguiu manter a minha aplicação, porque teve um número maior de aprovados, e por ser aluno internacional, ficaria o mais custoso para ele, e aí essa porta acabou se fechando, e graças a Deus eu tinha um plano B. Ao mesmo tempo, eu estava já incomodado com essa questão do estudo, né, da doença de Alzheimer, queria voltar para a área, e aí o meu plano B era justamente começar a programar para ver se esse negócio de bioinformática é para frente. Comecei estudando Python, uma coisa meio descompromissada. Python é basicamente você escrever em inglês alguns comandos específicos que o computador vai entender. E tem muita coisa gratuita na internet. Eu comecei pelo YouTube, depois fui comprando alguns cursos pagos, enfim. Isso aí pode ser um assunto para outro vídeo, se alguém tiver interesse. Mas basicamente fui começando, explorando aos poucos, e aí depois que eu tive esse não definitivo, que realmente não ia ter condições orçamentárias, né, de viabilizar o meu mestrado no exterior, eu comecei a investir no meu plano B, fiz a aplicação para o mestrado aqui no Brasil em bioinformática estrutural, passei, e aí foi que eu comecei realmente a entender no que eu tinha me metido de verdade. Então eu comecei a entender o que que era programação, já tinha uma boa base de bioimpressão, e aí eu cheguei no grande abismo que todo mundo chega quando começa a trabalhar com bioinformática, que é cobrir todos os rombos da sua formação que você precisa dominar para conseguir trabalhar com bioinformática. Então a gente tem que ter um equilíbrio muito grande entre entender a base biológica do que a gente quer representar, analisar, interpretar, enfim, todas as variáveis que podem estar por trás disso, e a gente tem o lado do computacional, né, de entender também a partir do computador, dos cálculos matemáticos, como é que a gente consegue representar o que a gente quer simular, enfim, prever ou comparar. E tem muitas formas de a gente fazer isso, de novo, puxando para aquela figura que eu trouxe no começo desse vídeo. A gente tem o lado da bioinformática tradicional, que vai trabalhar com sequências, que tem uma pegada totalmente diferente desse lado estrutural, por isso que eu acho que a gente tem que estar sempre reforçando essa ideia de bioinformática estrutural, que é um outro ramo da bioinformática, um outro tipo de pensamento. Enfim, né, que isso vai muito além de você saber programar, vai muito além de você saber a base biológica, então tem, no meio de tudo isso, né, um longo caminho a ser percorrido, que eu fui percorrendo, e enfim, até hoje eu não acho que eu seja o guru da bioinformática que vai te trazer todas as respostas, mas acho que eu fui tendo minimamente um entendimento dentro da área para conseguir me encontrar e me realizar profissionalmente. No começo eu até pensava depois em testar alguma coisa com multiômicas, inteligência artificial,
mas acabou que eu realmente consegui pegar gosto pela área, entender o propósito, enfim. E acho que muita gente ainda não consegue ter essa pegada, por isso que a área ainda não tem tantas pessoas trabalhando com isso. E acho que aqui seria um ótimo ponto de partida para trazer isso. E antes da gente encerrar também, tem um pequeno detalhe, mas que também foi influenciando muito dentro da minha formação, que foi a organização de eventos e também essa ideia de propósito, que foi a partir da minha entrada na RSG Brasil. Para quem não conhece, a RSG é um grupo estudantil regional dentro de uma sociedade estudantil maior, que, enfim, vou deixar aqui na descrição as redes sociais, o site, enfim, para vocês darem uma olhada. Inclusive aqui no YouTube tem bastante material, um acervo bem legal com gravações de diversos assuntos pertinentes para quem trabalha ou para quem está querendo começar a bioinformática, tem muita coisa lá. E no Instagram também, principalmente no site, tem algumas informações sobre os outros projetos que a gente desenvolve lá. Mas aí, fechando esse parêntese, né? Dentro da RSG eu acabei aprendendo muita coisa, principalmente sobre a ideia da internet, né? E como ela consegue conectar o Brasil. Mesmo com um país com dimensões continentais, a gente consegue acabar tendo um background muito comum, principalmente de uns 20 a 40 anos para cá, por conta, né, dessa globalização, principalmente da internet de uns 20 anos para cá. E principalmente eu gostei muito dessa questão da interiorização, de conseguir reduzir as fronteiras, a distância das pessoas e de entender que tem pequenos movimentos que a gente faz, principalmente na internet, que consegue trazer um impacto real muito grande, né? No mundo real, enfim. E aí eu acabo trazendo essa ideia de trazer uma comunidade com propósito, enfim. E aí eu espero que eu consiga caminhar nesse sentido. No meio dessa mistura do doutorado, né, que tem essa questão do propósito, com as incertezas, a construção do começo da nossa carreira, eu acho que tem um ponto muito grande que a gente chega em algum ponto do doutorado, a gente começa a se perguntar por que eu estou fazendo isso, né? Parar de correr do ratinho girar a roda e começar a se refletir por que você começou a correr atrás disso no fim do dia. E no próximo vídeo eu vou conseguir expandir um pouco melhor essa ideia e também da ideia do canal, o formato, enfim. Então provavelmente esse vídeo vai sair junto com esse vídeo de agora. Eu vou deixar linkado aqui na descrição, em algum lugar, enfim, ainda vou me entender com o YouTube. Mas, de forma geral, esse vídeo aqui vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se quiser deixar algum comentário, alguma sugestão, pode ficar à vontade. E a gente vai se conversando, enfim, se entendendo melhor ao longo das próximas semanas. Perfeito? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.